Jornal Cidade de Notícias está de volta. Hoje eu recebo em nossos estúdios, mais uma vez, o Major Alexandro, da Polícia Militar aqui de Itaúna. Nesse primeiro mês da participação do Major aqui no jornal, nós vamos falar a prevenção contra o roubo e também contra o furto. Hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre a prevenção ao furto. Major, seja muito bem-vindo, renovando essa parceria de trazer dicas para a população. Nós vamos falar hoje especificamente sobre o furto. Mas para começar, as pessoas muitas das vezes não sabem qual que é a diferença do furto para o roubo. Bom, primeiro agradecer, pela essa nova possibilidade, reforçando essa parceria, a gente está levando as pessoas, aproximando da sociedade para essas dicas de segurança, para a gente tentar mudar comportamentos, em prol da segurança pública. Então vamos lá, essa é uma dúvida que realmente muitas pessoas têm. O que é o furto e o que é o roubo? Vamos usar como referência o aparelho celular. Certo. Meu aparelho celular está sobre a mesa, nós dois saímos aqui para resolver alguma coisa, quando eu volto o aparelho não está aqui. Isso é o furto simples, subtrair coisa alheia móvel. A ação do criminoso foi sobre o objeto, isso é um furto. Então se eu tenho a minha casa, eu deixo a casa lá com a porta aberta, alguém entra lá, enquanto eu vou lá no quintal resolver alguma coisa, alguém entra e furta uma bicicleta. Furto simples, entrou, estava aberta a porta, viu o objeto, a ação do infrator foi contra o objeto. Já o roubo consistiria na subtração do celular, mas mediante grave ameaça, agressão, um uso de faca, um número maior de pessoas, um vem, segura, agride, usa uma arma de fogo. Isso é o roubo. Veja bem, no furto, a ação é só contra o objeto. No roubo, a ação do infrator é contra a pessoa, que é o possuidor do objeto, e contra o objeto que ele acaba sendo subtraído. Então é um crime mais grave, porque dentro dos bens tutelados pelo Código Penal, aqui tem dois objetos em risco, a pessoa e o objeto. No furto, a ação é um bem tutelado somente, que é o patrimônio. Agora, Major, as pessoas querem saber como que elas devem proceder para se precaver, contra o furto. Bom, então, reforçando aí, pegando até esse conceito inicial que nós apresentamos, o primeiro responsável pelo patrimônio é o dono do patrimônio. Como eu usei o exemplo aqui de bicicleta, nós estamos agora no período de janeiro, muitas pessoas acabam, que aproveitam as férias escolares, têm possibilidade de ir para um sítio, ir para passear, ir para a praia, ir para outros locais. A primeira coisa, pessoal, é certificar que os seus objetos estão bem guardados. Então, no seu quintal, não deixe nada ali avulso, uma bicicleta, uma televisão, um aparelho, um som, algo que tá mais no fundo da casa, mas que está de fácil acesso para ser subtraído. Então, se eu for viajar, pega esses pertences que vai te fazer faltas, se eventualmente for vítima de crime contra o patrimônio, e guarda isso num local mais seguro. A segunda dica é não deixar objetos no quintal que possam ser utilizados para a prática do furto. Principalmente se a pessoa deixa ali, por exemplo, uma escada solta, uma ferramenta que pode ser utilizada para arrombar uma porta, para atingir o segundo andar do imóvel. Muitas das vezes as pessoas se preocupam muito com o primeiro andar, põe grade nas janelas, tranca nas portas e tal. Mas aí deixa a escada de fora, que quando a pessoa usa a escada, ela acessa uma sacada, um segundo andar da residência, e lá as janelas não têm grade, às vezes ficam até abertas, porque acredita que ninguém vai subir lá. O telhado, ele vira uma rampa de acesso. A gente, durante o patrimônio, o policiamento, a gente identifica diversas situações que acabam colaborando. A dona de casa está limpando o quintal, e aí a hora que ela vai fechar ou guardar a vassoura, outros materiais, um balde que ela está utilizando, ela vai lá no fundo, ela está limpando a sacada, à frente da casa ali, depois ela vai lá no fundo guardar esse material, larga o portão aberto, a hora que chega, dá falta de alguma coisa. Então essas são as principais dicas, para que o dono, o proprietário, o responsável pela casa, ele não acabe, sem querer às vezes, contribuindo para se tornar vítima. Eu estive pesquisando na internet antes de vir, tem um estudo de Santa Catarina que fala que 48% dos crimes contra o patrimônio em residências, através de um estudo de longo prazo que eles fizeram, 48%, ou seja, quase a metade dos crimes, há uma parcela de contribuição
contribuição que eu falo aqui é involuntária, né? Sem querer, a pessoa acaba adotando um comportamento que favorece para que ela seja eleita como alvo aí pelo infrator. Agora, ô Major, as pessoas que estão nos acompanhando, que muitas das vezes pode até presenciar um furto em um comércio, até mesmo na residência, o que elas devem fazer? Primeira coisa que deixar claro aqui é a necessidade do boletim de ocorrência. Não necessariamente, né, se eu cheguei e já está furtado, eu não tenho suspeito, não necessariamente a polícia militar tem que comparecer ao local para registrar. Se o autor está próximo, se tem possibilidade de identificar, se tem uma imagem que vai favorecer para um rastreamento, esses, né, é necessária a presença do policial. Mas se eu cheguei e dei a falta já muito tempo depois, não tem suspeita nenhuma, o próprio cidadão pode registrar. A gente tem em Minas Gerais, né, uma ferramenta que chama Delegacia Virtual. Ela pertence à Polícia Civil, né, que desenvolveu essa ferramenta digital, mas para esses registros de furto simples, que não tem suspeição nenhuma, é apenas para fim de registro, é interessante utilizar a delegacia virtual, que você desonera a viatura, que enquanto isso ela pode estar realizando outras atividades. Agora, a título de curiosidade, no final do ano passado, nós que trabalhamos com comunicação, com informação, nós recebemos a todo momento aqui no WhatsApp da TV e da Rádio Cidade, vídeos, né, mostrando pessoas que furtaram algo. As pessoas também têm que tomar cuidado ao divulgar esses vídeos, né, ô Major? Até o senhor mesmo fez um alerta no final do ano passado. É importante essa questão da preservação de identidade, né? Se eu não tenho certeza, se é uma suspeição, se é algo assim que eu não tenho como certificar, e mesmo assim, porque a pessoa ainda não transitou em julgado, não tem como provar que foi ela. A gente conduz a pessoa na condição de suspeito de crime. Se o particular usa essas imagens para divulgar e acaba expondo a figura, né, do suspeito de ter praticado determinado crime, e principalmente se ele depois conseguir provar que não é ele, né, que é alguém que parece com ele, porque as pessoas às vezes usam dessa divulgação, põem o nome sem saber se é verdade, e outro aspecto ainda, que quando você começa a circular essas informações, a gente fica estimulando a prática de justiça com as próprias mãos, né, e pode acontecer às vezes de alguém ser responsabilizado por algo que ele não praticou. E aí quem foi o responsável pela divulgação, ele pode ser processado. Então ficam aí as dicas para você se precaver, né, ter como se defender do furto. Na sua próxima participação nós vamos falar sobre a questão do roubo, não é isso? Perfeito. Ao longo desse mês de janeiro a gente vai trabalhar com os crimes contra o patrimônio. Agradeço mais uma vez pela paciência, né, de estar nos ouvindo, de estar nos assistindo, e conto, como sempre falei no ano passado, conto com vocês, né, para serem multiplicadores do que a gente discutir, do que a gente trazer aqui para buscar essa mobilização da comunidade em prol da segurança pública. Muito obrigado, Major. E aguardo daqui a 15 dias.